Deixar aqui um pouquinho, tá? Minha câmera, eu vou estar com fone aqui, qualquer coisa você me chama, tá? Esperar o pessoal. Oi, Ivan, tá me ouvindo? Tô te ouvindo, Ivan, pode falar. o pessoal tá relatando aqui que não tá conseguindo entrar pelo link que você encaminhou. Ué, eu entrei por ele também? Que estranho. Manda pra mim o link, ou manda no Eventos, primeiro andar. Peraí, vou mandar. Eu Ó, entrei aqui no. tem mais pessoas conseguindo entrar. É, Quer ver? eu entrei por ele também. Então, tem pessoas entrando normalmente. Vamos Então, ver aqui. Eu vou mandar lá no link, tá? Peraí. tá, vou mandar aqui. Tem bastante gente que entrou pelo link. Bastante gente que entrou pelo link. Ele vai mandar outro. Ó, ele mandou no Eventos, primeiro andar. É o mesmo. Os 11 pessoas. Você conseguiu avisar a Patrícia, Ivan? Eu mandei mensagem para ela. Eu estava tentando ligar para ela agora quando você me chamou. Tá, avisa ela que eu vou ligar aqui pra Thales. Tá, eu vou ligar aqui para Patrícia. Avisei, tá batendo, já tá aí. Acho que agora eu Eu vou. tentei ligar para Patrícia, só Hum, que tá dando postal. Ou ela deve estar tentando entrar lá, ou deve estar reunindo as pessoas. De qualquer tá, forma, acho que agora dá para a gente dar o início, para não tomar muito tempo. O que que você acha? pode ser, vamos lá, pode iniciar. Bom, vamos lá. Boa tarde, todo mundo. Boa tarde a todos. Tudo bem com vocês? Deixa eu abrir aqui minha câmera. E É, aí? Fica ruim. Bom, agora oficialmente, boa tarde. Damos início à nossa palestra, dando início à nossa palestra aqui sobre o Novembro Azul, tá? Nós tivemos algumas mudanças, algumas modificações, né? O palestrante não vai poder ser o Pablo, aquele que nós tínhamos mandado para vocês no comunicado, tudo, né? Mas vai ser o Abimael dessa vez, disponibilizado pela ITSEG, exclusividade pela ITSEG, né? A Laura está aí nos acompanhando, ela que fez essa ponte legal para gente. E muito obrigado pela presença de vocês, tá? Bimael, Laura, muito obrigado, tá, por ter disponibilizado esse tempo para a gente fazer essa conversa, né, sobre esse tema que é tão importante para o nosso dia a dia, né? Não só para o mês, mas
para todos os dias, né? É importante nós falarmos sobre isso, tá bom? Então, eu vou deixar a Eli, quer falar alguma coisa, Eli? Não, queria só agradecer a oportunidade. Espero que todo mundo possa aproveitar o conteúdo e tirar todas as dúvidas que tenham ou que possam surgir, suas, dos amigos, dos vizinhos, dos pais, que é sempre um canal muito aberto para a gente poder ser transmissor aí das informações que a gente vem recebendo mesmo na empresa, tá bom? Desejo aí boa palestra para todos nós. Obrigada. Legal. Laura, Abimael, é com vocês. Bom, Laura vai falar, quer falar alguma coisa? Não, pode tocar a ação. Tá ótimo. Pessoal, meu nome é Abimael, não é o Pablo, mas é o Abimael que está aqui, certo? Vai dar tudo certo. Sou enfermeiro de promoção à saúde, já tem mais de 7 anos que trabalho nesse segmento. Eu já trabalhei esse tema aí já em vários locais do Brasil, certo? Com vários clientes nossos da ITSEG. E hoje a ideia é nós conversarmos um pouquinho, falar um pouquinho sobre saúde do homem, né? E como o homem ele tem uma dificuldade um pouco maior, assim, né? Para cuidar um pouco mais da saúde. Quando a gente pega essa oportunidade para falar para homens, a gente aproveita e quer falar de vários assuntos de saúde, né? Inclusive, foi feita uma pesquisa por um centro de referência masculina de São Paulo, que apontou que 70% dos homens só procuram um médico por influência direta da esposa ou dos filhos. Quando a gente fala, e aí tem aquela máxima, pessoas mentem, números não, né? Então tá aí um número. E tem um outro número que, dessa mesma pesquisa, que me deixa mais preocupado ainda, que mais da metade desses homens, quando vão procurar um médico, já tem uma doença grave instalada. Então você veja, né? Nós temos esse desafio gigante aí na frente. Então, quando nós vamos falar para homens, a gente aproveita e já fala de várias situações de saúde para aproveitar a oportunidade. Eu vou projetar aqui a apresentação para vocês, tá? E aí nós vamos começar a bater um papo, falar um pouquinho sobre saúde do homem. E aí eu vou falar da saúde do homem, algumas fases da vida do homem, certo? Eu acredito que vocês já devem estar vendo a minha tela. A partir de agora eu não consigo mais enxergar vocês, mas acredito que já devem estar vendo a minha tela. E vamos falar um pouquinho sobre saúde do homem, como eu falei para vocês, certo? Deixa eu só... Aqui. Definindo primeiramente o que é saúde, né? Por que eu falo isso? Eu gosto de frisar essa primeira parte aqui, o que é saúde. Porque para muitos foi para a prática, quando eu fui para a prática, quando eu saí para falar para homens, enfim, fazer rodas de conversar com eles, e atendimento individual, enfim, palestras, enfim, vários tipos de ações, a gente percebe que muitos homens têm a concepção de saúde muito simples. Não estou sentindo nada, estou bem, então, para mim, isso é saúde, né? E, na verdade, nós sabemos que não é bem isso. Saúde é muito mais amplo que isso, o conceito de saúde. Não é só uma questão física, eu não estou sentindo nada e estou bem. Não. É tanto bem-estar físico, emocional, social, é um conjunto de situações que aí nós definimos como saúde, como estar bem, certo? E aí nós vemos aí alguns dados de como está a realidade do nosso país, aí mais da metade dos brasileiros estão acima do peso, praticamente metade ou mais da metade. Isso aqui foi antes da pandemia, tá, pessoal? Então, esses números aqui podem estar errados no sentido de que agora já tem um número maior, né? Não para menos, infelizmente. Então, aí, mais da metade das pessoas não praticam atividade física em um nível suficiente, né? 48% das pessoas que estão acima de 50 anos sofrem de hipertensão. Então, você veja aí, uma parte significante dos adultos são fumantes, certo? Fora os diabéticos. Então, assim, você perceba que a saúde do brasileiro, no modo geral, não anda bem, né? Não anda bem. Então, nós precisamos, de fato, ficar atentos, porque pessoas mentem, números não, estão aí nos mostrando que, de fato, a saúde do brasileiro não anda muito bem, certo? E aí, esse número aqui
a expectativa de vida dos homens, tá? Está em torno de 76, não é 72, 76 anos, a expectativa dos homens hoje. As mulheres vivem 7 anos, quase 8 anos a mais do que os homens. Um dos motivos é essa questão do cuidado com a saúde, né? Elas têm mais do que nós. Se nós olharmos aí interessante. Tem pessoas que, quando eu falo isso, tem pessoas que não acreditam. Não, mas será se é minha verdade? Será que essa mulher vive mais do que os homens? Isso é fato mesmo, meu? E eu faço eles fazerem a seguinte reflexão. E eu vou convidar você a fazer essa reflexão também. Pare e pensa aí. Pare e pensa. Você conhece mais viúva ou mais viúvo? Eu tenho certeza que você pensou que conhece mais viúva. E é fato isso, né? É fato. Então, de fato, as mulheres vivem mais do que nós homens, certo? E aí, como eu já falei para vocês, um dos motivos é justamente porque as mulheres elas se cuidam mais. 7 anos e meio, como eu falei para vocês, quase 8 anos a mais do que nós. Um dos motivos é a questão de cuidar da saúde. Aí você vê, o homem tem mais dificuldade com excesso de peso, o homem consome menos fruta, legumes, verduras, o homem muitas vezes abusa mais de álcool do que as mulheres, mais tabagista. Muito embora que esse número de alcoólatras e tabagistas está meio que quase que igualando, mas ainda os homens ganham nesses quesitos. Tudo isso reflete na nossa saúde, tudo isso influencia para que nós possamos viver menos, certo? E alguns comportamentos de risco que os homens acabam adotando mais do que as mulheres, certo? Isso expõe o homem e acaba vivendo menos. E aí eu vou trazer alguns pontos importantes rapidamente, algumas fases do homem, para relembrar algumas coisas, outras trazer para vocês, tá? Então, coisas que são importantes aqui ao nascer. Lembrar de fazer todos os testes, tanto da mulher como do homem, sabe? E aí parece ser bobagem, mas você está falando sobre isso e tal. É, sobre isso, porque, por incrível que pareça, tem pessoas que não se atentam a esses detalhes, né? Então, ao nascer, o que é importante ali de cara? Os testes, né? Teste do coraçãozinho, teste do pezinho, do olhinho, da orelhinha. Todos esses testes são super importantes, de forma automática, geralmente é feito, mas é importante você ficar atento para, de fato, confirmar se foram feitos esses testes, certo? Outra coisa que é super importante, mega importante fazer, são as vacinas, certo? Então, essas duas vacinas são as principais aí ao nascer, a BCG e a hepatite B, ok? E na infância, o que é importante? De 0 aos 10 anos, consulta com o pediatra, né? Então, a primeira consulta ela deve acontecer quando? Entre o 5º e o 15º dia de vida é recomendado que aconteça a primeira consulta com o pediatra. Após isso, seguir o calendário do Ministério da Saúde, né, que recomenda aí 1 mês, 2 meses, 4 meses e assim sucessivamente. Uma coisa que é muito importante, as pessoas não se atentam, que é a ida ao dentista, tá? Mas não é o dentista. Já me perguntaram assim, mas não é o dentista. A criança nem dente tem. Sim, mas o dentista, aí é o contrário do que muitas pessoas pensam, ele não cuida só dos dentes, ele cuida da boca como um todo, tá? Ele cuida da boca como um todo. Então, aqui ele vai ver questão de palato, vai ver a questão se de repente a criança está tendo algum tipo de dificuldade para amamentar, vai olhar se tem uma malformação. Enfim, uma série de situações que ele, dentista especializado, vai estar olhando. E é muito importante, tá? Entre o 1º e o 3º mês de vida, super importante levar a criança ao dentista, ok? E aí, se atentar ao calendário de vacina, infelizmente, nós estamos tendo aí um retorno de algumas patologias, digamos assim, que já estavam, digamos assim, radicados no nosso país por falta de informação, de conhecimento prévio sobre as vacinas, enfim. Então, é muito importante a mãe estar atenta ao calendário de vacina e levar a criança para vacinar, tá ok? Um outro ponto muito importante, que já é uma realidade do nosso país, infelizmente, que é a obesidade infantil. Infelizmente, a obesidade infantil já é realidade do nosso país, e desde a infância,
deve-se observar essa questão aqui. Deve-se observar uma forma muito, 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 muito séria isso aqui. Esses dias eu estava conversando com minha cunhada e ela me relatou uma situação que aconteceu, uma vergonha, na realidade, que ela passou numa consulta, né? Falando com a médica da filha dela e tal, reclamando, falando que a filha dela não queria comer verdura, só queria comer bobagem e tal, não sei o quê. A médica olhou para ela e falou, mas ela come porque você compra e dá. Entende? Então, muitas coisas são nossa responsabilidade. Nós precisamos nos atentar, tá? Então, por exemplo, até os 6 meses, é de fundamental importância a criança amamentar única e exclusivamente do leite materno, né? Parece uma coisa assim, mas é simples assim, tá? Precisa de água, não precisa de nada. É leite materno. Depois desse período, você vai começar o quê? Introduzir os outros alimentos, certo? Se possível for, faça essas papinhas com fruta, com legumes, de alimentos frescos, dê preferência para isso. São detalhes, mas faz toda a diferença. O número de crianças obesas no nosso país está aumentando de uma forma drástica. Muitas vezes, por negligência dos próprios pais, tá? E temos que ficar muito atento com relação a isso. E nós sabemos que a obesidade ela vai trazer uma série de outras consequências. Na adolescência, o que é importante? Muitos pontos são importantes na adolescência, eu quero destacar alguns poucos aqui, tá? Por exemplo, tem muitos pais que têm dificuldade com essa fase da adolescência, porque é uma fase, de fato, que é desafiadora por uma questão hormonal, acontece ali uma série de alteração hormonal para a criança que está se tornando adolescente, está se tornando jovem, é desafiador, o pai é desafiador, então, muitas vezes eu encontro pais perdidos, mas como eu vou falar desse assunto? O que eu vou falar? Tem que falar de sexualidade, tem que falar sobre mudanças no corpo, eu não sei como e tal. E aí, vou falar para vocês que existe um médico especialista que pode lhe auxiliar nesse momento, que é o médico pediatra, especialista na adolescência. Fora o médico especialista, você pode procurar um psicólogo, você tem livros, tem cursos, você tem uma série de situações que podem lhe auxiliar nessa questão. O fato é que tem pais, e eu já tive fazendo esse bate-papo, inclusive esse mês agora, e eu conversando, fazendo roda de conversa em alguns locais que eu também faço bate-papos, digamos assim, de forma voluntária, em alguns locais, no final de semana. E aí, conversando com as famílias e tal, tem pais que têm a percepção seguinte, não vou pôr aqui meu filho, parece que eu quero colocar numa bolha, parece que como se pudesse, tivesse a possibilidade de colocar numa bolha que não é só depois do casamento, não sei o que e tal. E, de fato, não tem como fazer isso. Por quê, Rafael? Não tem como proteger dessas informações. Porque a internet está aí, a televisão, os amigos, o celular, as músicas. Então, nós temos uma opção. Ou nós tomamos as rédeas e controlamos a situação, ao momento, a qualidade dessa informação, certo? A quantidade dessa informação, qual que é a informação, ou essa adolescente, essa criança, esse adolescente, esse jovem vai ter esse tipo de informação, mas sem nenhum controle da nossa parte. Então, é muito importante ter esse tipo de conversa, enfim, falar, tá? Sobre esses assuntos. Tem profissionais que ajudam, livros, cursos e assim vai, tá? Não podemos nos furtar dessa responsabilidade, né? Dessa responsabilidade. Uma outra coisa muito importante nessa fase da adolescência é a vacina do HPV, né? Atualmente eu estou no estado do Goiás, mas a situação que se repete aqui, que acontece aqui, se repete no Brasil inteiro, que é o seguinte: aqui aconteceu uma campanha de vacina mês passado, do HPV. Nós já atingimos 40 e poucos por cento. A meta era 80%. Então, nós vemos entrar campanha e sair campanha, e a gente não consegue bater a meta de vacinação do HPV. E olha, é uma questão tão importante, que previne tantas questões, tanto para mulher como para homem, tá? A vacina aqui são 2 doses, se eu não me engano, do 9 aos 14 anos.
Então, o que é o HPV? São vários vírus, são mais de 100 tipos de vírus de HPV, ok? Vai formar aquelas verrugas, enfim, o tratamento é dolorido, às vezes tem que cauterizar as verrugas, enfim. O fato é que as vacinas, elas vão evitar os principais causadores dessas verrugas. Mas não é só essas verrugas. Ele é o principal causador do câncer de colo de útero, no caso das mulheres, mas ele pode causar câncer de pênis, câncer de língua, câncer de boca, e assim sucessivamente. Então, você perceba, nós temos uma solução para o problema e a gente não está aproveitando. Eu costumo falar assim, o governo já não faz muita coisa por nós. Quando faz, a gente não aproveita. Você percebe? Então, é muito importante reforçar a importância da vacinação. Então, leve filho, sobrinho, parente, vizinho, indica, recomenda, tá? Recomenda. Tem pais, eu já tive uma mãe que eu estava conversando, que eu não acreditei na resposta, mas ela falou, não vou levar meu filho, ou minha filha, eu não me recordo se era filho ou se era filha, faz tempo já. Por quê? Ah, não vou levar porque eu vou estar incentivando a vida sexual precoce. Olha só como é que é o negócio. Então, você percebe, existem várias justificativas, mas nenhuma fundada, né? Então, vacina da HPV é super importante, sim, tá bom? Vamos adiante. Então, entramos aqui na fase da vida adulta. O que é importante na vida adulta no homem? Vou ressaltar, também puxar alguns pontos aqui importantíssimos, certo? Tem uma pesquisa de 2015 pela Sociedade Brasileira de Urologia que mostrou que mais da metade dos homens nunca foi a um urologista. Quando eu comecei a fazer esse tipo de roda de conversa, conversar com os homens, né, montei esse material e tal, eu fiquei assim assustado com essa pesquisa, eu confesso para vocês. Mas quando eu fui para a prática, eu percebi que era mais desafiador ainda do que eu imaginava. Porque eu pensei que, de fato, fosse só essa questão de não procurar o urologista. Mas existem homens que não sabem nem o que é urologista. Entende? Então, assim, é muito importante ficar atento com relação à questão do urologista, ir ao urologista, fazer a consulta preventiva. Muitos homens, isso aí é uma questão que predomina na maioria, tem aquele receio de ir ao urologista. Né? Não, eu vou ao urologista, que se eu for urologista, eu vou ter que fazer o exame de toque e tal. E não vamos falar sobre isso daqui a pouco. Mas o que eu quero falar para você é o seguinte: nem sempre, nem toda vez que você vai ao urologista, significa fazer o exame de toque. Tá? Pode ficar tranquilo. O que o urologista vai fazer? Ele vai chegar ali, ele vai conhecer todo o teu histórico familiar, teu estilo de vida, certo? Vai conhecer todos os detalhes e, de acordo com todo esse processo, aí sim, ele vai determinar as melhores formas de você fazer a prevenção com relação ao câncer de próstata. Por quê, irmão? Porque cada exame tem uma finalidade. Olha, não tem como, por exemplo, ele saber o tamanho da próstata com o exame de PSA, por exemplo, que é o exame de sangue que vai analisar uma proteína que a próstata produz. Não tem como. Assim como não tem como ele saber a textura da próstata com o exame de biópsia, por exemplo. Não. Então, cada exame tem uma finalidade diferente. Abimael, o seu microfone entrou em mudo. Acho que deve ter ativado o mudo aí. Opa, voltou? Isso, agora voltou. Ah, tá certo. Então, acho que de alguma forma mutou. Enfim, mas como eu estava falando, então eu não sei exatamente a parte que cortou, mas vou voltar aqui, raciocínio. Então você chegou lá e ele vai analisar o melhor método de fazer prevenção, certo? De acordo com o histórico, enfim, tudo que ele colheu com relação à tua história, o estilo de vida, enfim, todo esse processo, tá? Então, quando que deve começar a ir ao urologista? A partir de 50 anos, se tem histórico familiar ou etnia negra, a partir dos 45, ok? Tem um detalhe interessante, eu já vou comentar ele agora. Tem situações, eu faço consulta de enfermagem, eu faço acolhimento de enfermagem, enfim,
de forma individual e tal. E é interessante, você recebe alguns homens instruídos e tudo, e aí você pergunta para ele, e aí, como é que está o acompanhamento com relação à urologia, à próstata, não, eu falo não urologista, fala próstata, como é que está com relação à próstata e tal? Não, Maio, eu estou acompanhando, tá tudo certo, eu faço meu PSA todo ano. Eu falei, oi? Não, eu faço meu PSA todo ano. E quem que pede o PSA? Não, é o cardiologista, é o clínico geral. E aí se resume a fazer o PSA todo ano. Só que o PSA por si só é o método para você fazer diagnóstico de câncer de próstata? Não. Não, por que não, mano? Porque, veja bem, o questão câncer de próstata, pessoal, ele é um processo muito complexo. Para você ter uma noção da complexidade que é o câncer de próstata, tem alguns tipos de tumor que eles vão... a pessoa ela vai envelhecer, vai morrer de outra coisa, e ele tinha câncer de próstata, nunca foi nem diagnosticado. De tão lento que foi a evolução. Já existem outros casos que a pessoa descobriu agora, pronto, evoluiu muito rápido e veio a óbito. Entende? Então, o PSA por si só não é suficiente. O ideal é você ir ao urologista. Por quê? Veja bem, vamos supor que você vem fazendo PSA todo ano, nem com um urologista, que a maioria das pessoas fazem isso. E aí vem fazendo PSA todo ano, e aí o que pode acontecer? Um dia dá alterado. Deu alterado, e você já dá aquele surto, né? Meu Deus, já estou alterado, e agora? Será que é câncer? E já dá aquele pico de ansiedade, né? E aí vai lá, corre no urologista rapidinho e verifica. Não, era só uma prostatite, uma inflamação da próstata, né? Ah, não, é uma hiperplasia, que é o crescimento benigno da próstata. Vamos falar um pouco daqui a pouco. Então, tem esse susto desnecessário. Ou, pior, tem alguns tipos de tumor de próstata que ele cresce sem alterar o PSA. Então, a pessoa vem fazendo o PSA todo ano, tal, com cardiologista, com clínicos gerais, sei lá, tranquilo, como se aquilo lá fosse resolver a situação, e a maioria dos casos que eu falei, a gente percebe, é só o receio de urologista por conta do exame de toque, né? Mas aí, beleza, ele vem fazendo, e aí, um determinado tempo, sentiu uma dor, ou sentiu sangue na urina, ou viu sangue na urina, ou no esperma, ou vontade, alguma alteração. Aí correu no urologista, era câncer. Poxa, doutor, mas eu vou fazer o meu PSA todo ano e tal. Existe alguns tipos de câncer que cresce sem alterar o PSA. Você perceba? Então, o que é o correto, Rafael? Ir ao urologista. Tá entendendo? E lá ele vai fazer o mapeamento, vai fazer a melhor forma de você fazer prevenção, né? Ou diagnóstico precoce, caso aconteça. Então, na vida adulta, algumas questões são importantes. Vamos adiante. Então, vacinas também são muito importantes na vida adulta. Tomamos vacinas, sim, na vida adulta, tá? Tríplice viral, tá? Reforço da dupla adulta. Tem pessoas que não se vacinam, certo? E aí eu vou falar rapidamente aqui uma curiosidade, que às vezes já me perguntaram, como é que surgiu esse negócio de Novembro Azul e tudo mais? Na verdade, surgiu em 2003 na Austrália. Aqui no Brasil já era realizado esse processo aí do Dia Mundial do Combate de Próstata, que é o dia 17 de novembro, então aproveitou o dia 17, já era novembro, então criou-se essa campanha de uma forma muito sábia, né? Porque, de fato, isso ajuda bastante, ok? E aqui eu coloco essa imagem aqui para falar um pouquinho de algumas questões que são algumas dúvidas que são recorrentes, né? E a gente às vezes acha até engraçado. Por exemplo, onde é que fica a próstata? Muitas pessoas, quando eu comecei a falar sobre o assunto, pensava que ficava ali no canal anal e tal, por conta do toque, né? E na verdade não fica. A bexiga fica aqui em cima, a próstata fica embaixo. Então, onde é que fica a bexiga? Abaixo. Desculpa, onde fica a próstata? Abaixo da bexiga. Inclusive, a uretra passa aqui no meio dela, né? Nós vamos ver que causa um problema,
quando ela aumenta de tamanho, né, a próstata. Vou passar algumas questões aqui com vocês, ninguém vai ficar especialista, né, não é o objetivo, mas só algumas questões que eu acho importante falar. Então, os testículos são aqui, onde produz o espermatozoide, depois ele armazena aqui nessa bolsinha chamada epidídimo, aí tem esse ducto aqui que chama canal deferente, inclusive é aqui que corta, ó, para fazer a vasectomia. É uma cirurgia muito simples, corta só o canalzinho aqui, tá? É muito simples se comparado a uma cirurgia de laqueadura, é um processo muito simples. Muitos homens têm um medo danado. Vou ficar impotente, não sei o quê. Não tem risco nenhum, tá? Para esse processo, tá? A única coisa que vai cortar aqui, não vai ter mais espermatozoide dentro do esperma, ok? Uma outra coisa que já me perguntaram, inclusive esses tempos me perguntaram novamente. Parece, eu gosto de comentar as perguntas porque às vezes as pessoas ficam com vergonha e não fazem as perguntas. E aí eu acho interessante as perguntas que me fazem, eu acabo repetindo nos bate-papos que eu faço. Falaram assim para mim, Abimael, esses tempos atrás eu ouvi falar de uma atriz chamada Angelina Jolie, que fez uma cirurgia de forma preventiva, né, para retirar a mama e tudo, porque ela talvez tinha uma probabilidade e tal. Não tem como tirar a próstata, não, porque aí não vai ter esse risco de nós termos aí câncer de próstata e tal. Aí eu falei para ele, não dá por conta dos riscos, né? Porque tem risco de sequela, como a impotência, a incontinência urinária, porque o local onde fica aqui, ó, a próstata, ela fica envolta aqui de um sistema circulatório que também é responsável pela ereção e vários nervos aqui. Então, na hora da cirurgia, não tá tudo bonitinho assim, bem delimitado, bonitinho, desenhadinho. Não, tudo vermelho. Então, um médico, sem querer, pode ser que lesione uma dessas estruturas. Vai depender muito da saúde física do homem, então já vale muito a pena fazer atividade física, vale muito a pena se alimentar bem, porque caso você precise fazer a cirurgia para retirar a próstata, diminui muito a probabilidade de você ter uma sequela se você tem uma vida, alimentação saudável, pratica atividade física, diminui muito a chance de você ter algum tipo de sequela. Mas voltando à pergunta da pessoa, eu falei, não dá por conta dos riscos da sequela e também por conta da função da próstata. Uma das funções dela, na realidade, produz um líquido chamado líquido prostático. Esse líquido ele compõe mais ou menos 30% do sêmen, certo? E ele tem uma função muito importante. Por exemplo, ele vai alcalinizar ali a região da vagina, porque é ácida. Então, por exemplo, se cai o espermatozoide ali sem essa proteção, morreriam todos. Tá entendendo? Então, essa é uma das funções. Outra função, ele vai servir também de alimento para o espermatozoide até chegar no óvulo. Então, não dá para tirar de forma preventiva a próstata, tá? Então, onde fica a próstata? Abaixo da bexiga. Nada de, fica no ânus, não, tá? E para que serve? Uma das funções dela é produzir esse líquido chamado líquido prostático, certo? Vamos lá, adiante. O câncer de próstata, ele é o segundo mais comum entre os homens, ok? Muitas pessoas têm a impressão de que é o primeiro, porque é muito mais falado e tal. Não, mas é o câncer de pele, tanto para mulher como para homem. Câncer de pele é o número 1. O segundo vem o câncer de próstata, os homens, depois o câncer de pulmão, certo? Então, é um câncer realmente muito complexo para nós. É o sexto tipo mais comum no mundo e o mais prevalente entre os homens, certo? É cerca de 10% do total de câncer no mundo. Então, de fato, e o que é interessante, esses números eles são altos, tá? Mas nós podemos falar, é um tipo de câncer que nós podemos falar de cura, entende? Quando diagnosticado precocemente, aí nós temos mais de 90% de chance de cura, tá? Do câncer de próstata. E aí eu fico pensando, por que nós morremos tanto com esse processo, com esse problema de câncer de próstata? Um dos motivos que eu vejo, e isso é observação minha mesmo, na prática, é o medo, né? É o receio, os tabus que ainda existem, o preconceito, muito embora tenha diminuído todo esse processo, mas ainda existe isso, né? Ainda existe isso muito. Então você pega lembra da pesquisa que eu falei no início? 70% dos homens
buscam um médico por influência direta da esposa ou dos filhos. Aí você pega uma classe que não procura o médico, um grupo que não procura o médico. Você pega uma patologia que não tem sintoma na fase inicial. Qual que é o resultado? Que nós estamos vendo. Estamos morrendo aos pontos, né? Por uma patologia que tem cura, né? Podemos falar de cura, sim, na questão do câncer. Então, quais são os fatores de risco? Nós temos que ficar atento. Idade, é uma doença considerada doença de terceira idade. Histórico familiar, já falei um pouco sobre isso. Etnia, os negros têm uma questão genética um pouco mais desafiadora com relação a isso, assim como para pressão alta, assim como asiático para outras questões de saúde, enfim, tá? Uma outra questão é a alimentação inadequada, tá? Como eu já falei, nós, homens, temos uma dificuldade enorme com a questão de ingestão de frutas, legumes, verduras, certo? Carne vermelha é muito ofensiva para nós, certo? Com relação ao câncer. Então, um fator de risco, o consumo exagerado de carne vermelha, o sedentarismo. Nós vimos lá que uma porcentagem gigante dos brasileiros, isso antes da pandemia, tá? Não praticam atividade física em um nível suficiente. E eu quero só fazer um parênteses aqui com relação à atividade física. Pessoal, analisa comigo. Nós fomos feitos para nos movimentar. Como que você fala isso, Sopron? Como que você pode afirmar isso? Olha a quantidade de articulação que você tem. Você acha que foi feito para chegar no final do dia, se jogar no sofá e assistir Netflix? Não. Fomos feitos para nos movimentarmos, tá entendendo? Então, precisamos, e nós temos que usar o exercício. Estava conversando com um médico esses dias, amigo meu, e ele falando para mim, nós temos que usar o exercício como remédio, né? Temos que usar o exercício como remédio. Eu garanto para você o seguinte, se você tomar a quantidade de água suficiente no fracionamento correto durante o dia, certo? Você praticar exercício físico, tua qualidade de vida vai mudar muito. Sono melhora, memória melhora, relacionamento melhora, estresse melhora, tudo melhora. É incrível. E não demora muito não, tá? E não demora muito. Faz esse teste, tá? E a questão da obesidade também entra como fator de risco, ok? Sintomas. Como eu falei para vocês, na fase inicial não tem sintomas, é uma patologia silenciosa. Pode aparecer alguns sintomas já de uma forma mais avançada, e aí não é exclusivo do câncer esses sintomas, não são exclusivos. Então, pode ser jato de urina fraco, dificuldade para começar a urinar ou terminar, sangue na urina ou no esperma, dor ao urinar, certo? Necessidade de urinar várias vezes durante o dia ou à noite. Então, são sintomas que podem aparecer, que podem ser do câncer ou da hiperplasia, por exemplo, certo? Mas, geralmente, quando vai aparecer sintomas, no caso do câncer, já está num estágio mais avançado, certo? Eu falei da hiperplasia para vocês. Não é câncer, mas causa muitos problemas para nós. Então, você percebe aqui do lado esquerdo aqui que é uma bexiga e uma próstata normal. Então, você vê aqui, ó, a uretra passa bem no meio dela. Do outro lado aqui, você vê uma próstata aumentada, uma hiperplasia prostática, que nós chamamos. Primeira coisa que percebe o quê? Já atrapalha aqui a uretra. Esse processo aqui, ó, não é câncer, mas pode causar um problema tremendo para nós. Eu tenho certeza que vocês já viram situações assim, de um senhor já de uma certa idade, e eles falam assim, rapaz, eu preciso ir no banheiro, tem que ser agora. Se eu não for agora, meu Deus, se eu não for agora, eu faço na roupa e tal. Por quê? Chama-se urgência urinária. Pode ser que esteja acontecendo a seguinte situação. Quando você vai para a academia, o que acontece? O seu músculo cresce, hipertrofia, aumenta, ok? Aqui, pensa que é o seguinte, a bexiga, essa parte aqui, ó, é o músculo, tá? É músculo. Então, pensa que a bexiga, a próstata está empurrando aqui a bexiga para cima, a próstata empurrando para baixo, a bexiga empurrando a próstata para baixo. Então, tá esse jogo, essa luta, essa guerra aqui, esse exercício o tempo todo, 24 horas. O que vai acontecer num primeiro momento? Essa parte aqui, que é múscula, vai hipertrofiar, vai ficar forte lá e tal. Só que como não tem descanso,
vai entrar em fadiga muscular. Esse músculo vai entrar em fadiga e ele vai perder o tônus, perder a força, perder essa capacidade dele. E um músculo que uma outra hora ele era bem largo, forte, ele vai ficar bem fininho. Vai ficar bem fininho. E aí vai acontecer o quê? Essa bexiga vai encher, até o momento que não der mais conta. Aí tem que esvaziar. Aí nós chamamos de urgência urinária esse processo. Não é câncer, mas causa muitos desafios para nós homens. Um senhorzinho que tem essa situação aqui, se ele fala, eu vou em tal local, ele já faz todo um planejamento mental. Não, eu vou para tal caminho, porque eu consigo usar o banheiro ali, e aí posso usar o banheiro em outro local. Então, muda toda a rotina. Outra coisa, quem tem hiperplasia prostática, aumenta, na verdade, hiperplasia prostática aumenta o número de fraturas de fêmur. Aí você pode perguntar, mas o que tem a ver fratura de fêmur com a hiperplasia? Pensa a seguinte situação: um senhor, já de certa idade, que já acontece com senhores de idade, já com dificuldade de se movimentar, okay? Por natureza, por questão fisiológica mesmo, tendo que ir várias vezes à noite, no escuro, no banheiro. Uma hora ou outra, inevitavelmente, ele vai sofrer uma lesão, certo? Então, não é câncer, mas pode causar vários problemas para nós, certo? E como é que eu posso detectar isso precocemente? Antes de falar da detecção precoce, eu vou falar de questão de evitar, né? Prevenção. Detecção precoce é uma coisa, prevenção é outra. Prevenção. Já falei aqui, vou falar novamente. Exercício físico, alimentação, estilo de vida. Se você faz isso, você vai diminuir uma quantidade significativa a probabilidade de você desenvolver algum tipo de câncer. Não só de próstata, mas várias outras patologias na tua vida. Então, se você cuidar desses processos que muitas pessoas hoje, felizmente, já estão acordando para isso, outras não, mas se você cuidar disso, você vai melhorar muito a tua qualidade de vida. Muito mesmo. Mas falando de detecção precoce, aí nós vamos falar não só de PSA, né? Nós vamos falar do exame digital, que é o toque, certo? Vou falar do PSA, do ultrassom, de uma biópsia. Então, esses exames são utilizados para fazer detecção precoce. Lembrando, nem toda vez que eu vou ao urologista significa fazer exame de toque. E outra coisa interessante, que eu falo mais ainda, e se precisar fazer o exame de toque, é um exame totalmente tranquilo. É um exame que dura menos de 10 segundos. É um exame totalmente indolor. Eu gosto muito de racionalizar, porque nós homens, eu considero, nós somos muito mais racionais. Eu falo para os homens, pensa comigo. Nós estamos numa vantagem gigantesca. Pensa comigo assim, ó. As mulheres precisam começar a fazer esse tipo de exame muito mais cedo. Vamos pegar o Papa Nicolau, por exemplo. Começa a fazer quando? A partir da primeira relação sexual. E ela vem fazendo todo ano. E eu vou falar para você que não é um exame, assim, eu garanto para você, nenhuma mulher acorda assim, nossa, eu amanheci hoje com vontade de fazer um Papa Nicolau hoje. Não, não existe isso. E ela está lá todo ano fazendo. Não, às vezes é desconfortável, às vezes dói, às vezes sangra. E ela está lá fazendo. Nós estamos morrendo com medo, um receio, um tabu, alguma coisa assim, de fazer um exame, se preciso for, tá? Certo? Menos de 10 segundos, totalmente indolor. Não faz sentido. Não faz sentido. Então, vamos lá. E o tratamento? O tratamento vai depender de como está, de que forma é o tumor, se ele é localizado, se ele é evolução lenta, se ele é agressivo. Tem uma série de situações, tá? Mas, basicamente, nós vamos ter cirurgia, terapia, observação vigilante. O que é observação vigilante? A observação vigilante é a seguinte: tem alguns tipos de tumor, porque é um tumor de evolução lenta, está localizado, um senhor já tem uma expectativa de vida não tão alta assim, certo? Muito provavelmente esse médico ele não vai fazer cirurgia.
Por quê, mãe? Porque possivelmente esse senhor morra de outra coisa que não seja o câncer. Então, tem essa possibilidade também. Tem a cirurgia combinar com tratamento hormonal, tem a terapia hormonal, certo? Que é mais quando tem metástases, enfim. Existe uma série de possibilidades de tratamento. Como eu falei para vocês, podemos falar de cura. Podemos falar de cura no caso do câncer de próstata. O que nós precisamos fazer é fazer a prevenção, detecção precoce, se for o caso de acontecer, certo? Então, só lembrando, quem vai definir isso vai ser o médico, avaliando uma série de situações, qual que é o melhor tratamento para o caso, se for descoberto de uma forma precoce, certo? E, partindo já para a reta final, alguns recados. Na terceira idade, muito importante, aí, a idade mais tranquila, né? Vai depender muito de como você tratou seu corpo. Mas, se você tratou certo, você fez atividade física, se alimentou bem, bebeu água, aquela coisa toda, então você vai ter uma terceira idade mais tranquila. Se não, você pode estar colhendo aí diabetes, hipertensão, osteoporose, problemas cardiovasculares e assim vai, certo? Mas é muito importante se atentar a essas patologias na terceira idade e uma questão muito importante, tá? Que é a questão do câncer de intestino. A partir de 50 anos, converse com seu médico com relação ao câncer de intestino. Está vindo com muita força o câncer de intestino e nós temos que ficar atento com relação a isso. É um câncer totalmente silencioso também, certo? Algumas vacinas, influenza e reforço da dupla adulto. E recomendações finais para a gente finalizar é a questão da avaliação clínica anual, certo? É a questão do oftalmologista, do dentista, a questão do câncer de pele, como eu falei para vocês, é o primeiro de maior incidência entre os homens e as mulheres, e o câncer de intestino, que vem com muita força. Faz tempo que eu falo sobre a questão do câncer de intestino, que vai ser um próximo câncer que mais vai atormentar a nossa vida. Inclusive, eu estava em outubro fazendo alguns bate-papos, estudando e tal, para falar sobre o outubro rosa, e primeiro, maior incidência entre as mulheres é o câncer de pele, o segundo, o câncer de mama, e o terceiro, o câncer de colo de útero. E agora é o câncer de intestino, depois vem o câncer de colo de útero. Então, o câncer de colo de útero, aliás, o câncer de intestino está vindo com muita força. Nosso estilo de vida não está muito bom. Então, nós temos que ficar muito atento com relação a isso. E aí eu quero a informação está na palma da nossa mão. Hoje todo mundo tem acesso a um celular, uma internet. Muitas das informações que eu passei aqui vocês já sabem, relembraram e tal. Hoje o grande desafio não é a informação. Hoje o grande desafio é fazer as pessoas se movimentarem, pô-las em ação, pô-las para fazer, certo? E eu gosto muito de histórias, porque faz a gente se movimentar. E eu quero compartilhar com vocês um vídeo e perguntar para vocês o que é atitude de homem. Será? O que é atitude? É não se cuidar? É ser aquela pessoa que está ali firme, forte? O que é ter atitude de homem? Eu sei que a nossa vida é cheia de urgências, emergências, mas a saúde é muito importante. A gente precisa dar atenção para que é importante também. Gostaria de compartilhar com vocês esse vídeo aqui. Espera só um pouquinho que eu acho que não acionei uma função aqui. Agora vai dar certo. Eu posso falar com você 2 minutinhos? Cara, eu tô mega atrasado. Tá bom, obrigado. Eu posso te fazer umas perguntinhas 2 minutinhos, bem rápido? Tô atrasado, mas pode. Caramba, tô atrasado nessa cidade. Oi, eu sou o Luca. Eu posso fazer uma entrevista pra vocês dois? Pode. Posso ficar no meio? Pode. Aí, obrigado. Eu tô procurando ser um homem melhor, sabe? Sim. Você tem algum conselho pra me dar? Trate sempre os outros como você gostaria de ser tratado. Cara, eu acho que você pode fazer o que você gosta. Ser corajoso. Quais são as atitudes de um homem? Você tem que honrar sua palavra, ser um menino educado, obedecer seus pais
e procurar fazer o bem para todo mundo. O que mais importa pra você? Meus filhos. O que mais importa é minha família. O que mais importa é ter saúde, ser honesto. O que importa mais é a saúde, né? Você conhece algum familiar ou amigo que teve câncer de próstata? Sim. Ele é um tio meu distante. Acham que se cuidar é uma atitude de homem? Com certeza. A gente tem que cuidar do nosso corpo. Se você não cuida de você, como é que você vai cuidar dos outros? Tem que se cuidar. Eu perdi meu pai com 19 anos. Estão todos os seus exames em dia? Estou com todos os meus exames em dia. Exames em dia? Aham. Não. Não? Preciso visitar o médico. Mais ou menos. Não todos. Exame em dia? Não. Exames, não. Eu sou muito mini médico. O exame de sangue já faz uns 20 anos que eu não vou, não faço. Não. Não. Depende, sim e não. Mas se você precisa cuidar de si mesmo pra cuidar dos outros, por que você não tá com todos os seus exames em dia? Essa é uma boa pergunta. Boa pergunta mesmo, que nem como uma pessoa responder. Quando foi que você fez seu último exame? Há 2 semanas atrás, coincidentemente. Que é a primeira vez que eu faço esse exame de próstata, né, que é o exame de toque, né? Já tinha feito o PSA anteriormente. E você, tem feito os seus exames? Há quanto tempo que você não vai ao médico? O que é ter atitude de homem? Cuidar da saúde é atitude de homem? Com certeza, pessoal. Com certeza. Homem de aço só existe na ficção. Nós somos seres humanos de carne e osso, que precisamos de ajuda, temos sentimentos, precisamos nos cercar de pessoas que querem cuidar de nós. Então, não caia nessa de ser super-homem, homem de aço, porque não somos. Muito obrigado. E não esqueça, uma última frase. De tudo que eu falei, grava essa frase. Saúde também é responsabilidade de cada um de nós. Legal. Olha, acabei de receber, né? Primeiramente, muito obrigado, Abimael, pela explicação, pela palestra. Acho que foi bem de encontro com o que a gente está passando, né? No caso, né? Não é bem o que a gente está passando, mas o momento, né? A gente está falando de Novembro Azul, a gente relembra esse tema, mas lembrando que não é só para novembro, né? Como você mesmo disse, a gente precisa ter uma vida, digamos assim, regrada, né? Uma vida regrada, com o médico em dia, vamos dizer assim, com os nossos exames em dia, tudo. Acabei de receber uma mensagem aqui do pessoal lá de Colina que está nos assistindo. A Patrícia falou assim, o pessoal aqui faz muito tempo que não vai ao médico. Já é bom, né? Já é bom começar aí, né, gente? Vocês ouviram isso? Vocês ouviram todo esse relato do Abimael aí falando lá, ó, pessoal. Olha aí, Colina, o pessoal. Olha aí que maravilha. Ai, que bacana. Olá, meninos. Legal. Espero que possa ter ajudado, conscientizado algum de vocês. Vamos procurar o médico, importante. Com certeza. Legal. Bom, primeiramente, eu queria fazer uma pergunta. Oi, pode falar? Pode falar. Na verdade, é uma pergunta aqui que eu recebi, tá? Abimael, você estava falando sobre aquelas questões, né, da próstata normal e aquela próstata com modificação, né, inchada, enfim, isso, hiperplasia. Aqueles sintomas que você falou de... Como é que fala? Não sei se eu posso dizer isso, mas incontinência urinária, alguma coisa assim. Para não deixar, de repente, para as pessoas não confundirem, ficar, né, causando uma histeria coletiva, esses sintomas também podem ser confundidos com qualquer tipo de infecção. Eu anotei aqui, tá? Eu estou lendo aqui. Pode ser confundidos com infecção urinária ou problemas renais também, não sei. Né? Alguns daqueles sintomas, por exemplo, do urinar, pode ser infecção, né? Mas a maioria daqueles sintomas lá ou está relacionado com a hiperplasia, ou câncer, ou pode ser uma infecção da próstata, que é a prostatite.
tá? Ah, eu tô com algum sintoma desse aqui. Meu Deus, é câncer. Não, tem que ir ao médico. É igual, por exemplo, a mulher, no caso da mulher, da câncer de mama. Tô lá, fiz meu autoexame, certo? Uma vez por mês, estou fazendo. Tô com um nódulo. É câncer. Não, você tem que ir, porque pode ser um nódulo sebáceo, pode ser líquido, pode ser leite calcificado. A mesma coisa nós. Eu estou com um sintoma desse aqui, é câncer? Não, pode ser uma prostatite, pode ser uma hiperplasia, mas também pode ser câncer, então tem que ir. Entende? Não sei se eu consegui ser claro. Não, sim, E esse tipo de câncer ou de situação, hiperplasia, ele pode acontecer com pessoas mais jovens, por exemplo, geralmente pode acontecer, 30 anos. Pode acontecer, mas ela é uma doença considerada doença de terceira idade, né? Então, tanto é que a idade é um fator de risco. Quanto maior a idade, maior a chance de ter alguma alteração na próstata. Eu falo assim, é quase que inevitável você não ter alteração na próstata. Só existe uma forma de você não ter algum tipo de alteração, se você morrer antes. Mas quanto mais maior a idade, maior a chance de você ter alguma alteração. Ou hiperplasia, ou uma prostatite. Tudo isso tem tratamento, tá? Tudo isso tem tratamento. Porque a idade, de fato, é um fator de risco. Né? Quanto mais você vive, maior a chance de ter alguma alteração. Então, eu sempre falo para os meninos, já que o risco é alto, e eu tenho certeza que você quer viver muito, se previna. Vai que você precisa, de repente, quem sabe, talvez fazer uma cirurgia. Então, já previna agora. Faz atividade física, se alimenta bem. Porque se você fizer isso, e caso lá na frente você precisar fazer algum tipo de procedimento, o risco de você ter uma sequela é muito menor. Né? Então, é se cuidar. Legal. Mais alguém tem alguma outra dúvida, pessoal? Eu recebi aqui, eu já tirei a dúvida aí com vocês. Eu queria agradecer tanto ao Abimael quanto a Laura pela oportunidade de estar aqui com vocês nesta tarde. Fiquei encantada pela palestra, eu acho que foi uma das palestras que teve uma abordagem mais relacionada ao tema, passando pela linha de crescimento do homem, né? Eu, pelo menos, aprendi várias coisas que eu não sabia, o que se era falado bem por cima, a gente acaba não se aprofundando ao assunto, né? Por ser mulher, a gente acabou ouvindo mais sobre questões das mulheres, mas o como é importante a gente também olhar para os nossos pais, irmãos, tios, né, namorados, maridos, e também mostrar para eles a importância de procurar um médico. Inclusive, Eliane, deixa eu fazer só um parênteses aqui, para não pegar teu gancho, não posso deixar de pegar esse gancho. Você viu a importância que vocês têm na nossa vida? 70% dos homens só vão ao médico por influência das mulheres. Tá percebendo? Não podia deixar de pegar esse gancho. Funções, né? Pois é. Mais uma de nossas funções. Mas é importante também esclarecer, porque aí a mulher consegue dar a verdadeira importância, às vezes acalmar um pouquinho, às vezes, né, acelerar esse processo para que ele aceite o processo e vá. E também pelo tempo, né? A gente acha que é um exame super demorado, vem toda uma questão cultural por trás disso, é um exame super rápido, que as mulheres ficam lá sofrendo quanto tempo, os homens lá 10 segundinhos. E muitas das vezes os homens não sabem que dura tão pouco, né? Então, eu acho que é importante a gente falar, é importante a aula de anatomia que você deu aqui para a gente, que quantas vezes na escola nos fugiu. Então, eu agradeço demais a oportunidade da palestra, do conteúdo abordado, principalmente das pessoas que estão aqui conosco nesta tarde, parou aí uma horinha para ouvir a importância de cuidar da própria saúde, e com chave de ouro, porque o vídeo é muito fofo, né? Eu acho que todo mundo vai querer procurar um médico só pela forma que o menino fala. Então é isso, gente. Muito obrigada, viu? Se alguém tiver mais alguma dúvida, quiser falar mais uma coisa, só abrir o microfone aí, tá aberto. Laura, se quiser falar, Abimael também, pela experiência que vocês tiveram aí conosco. Quero agradecer a participação de todos, né, nessa tarde de muito conhecimento com a Abimael, e que a gente possa ter realmente passado todas as informações desse mês tão importante. É isso aí, pessoal. Espero que possa... Se eu fiz a diferença em para um,
eu já estou feliz. Nesses bate-papos que eu faço, que eu falei para você que eu faço de forma voluntária, eu e minha esposa, nós fazemos. E aí uma participante veio nos procurar depois da palestra, né? E falou assim, poxa, fez tanta diferença o que vocês falaram aqui, porque, olha, tem 8 anos que eu não procuro médico. Uma mulher, 8 anos. E quando for semana que vem, eu vou buscar. E ela foi, porque já acompanhou. Então, assim, eu fico muito feliz em ter essa oportunidade de estar compartilhando informação com vocês, de estar, de fato, tentando fazer a diferença na vida de vocês. Agora eu passei a bola para vocês, é com vocês, espero de fato que vocês corram atrás, porque tem várias coisas que na vida que nós podemos errar. Se você escolhe um curso errado, você fala, poxa vida, eu não estou gostando desse curso, vou cancelar, vou fazer um outro. Se você escolhe um emprego, você fala assim, poxa, não era aquilo que me venderam na entrevista e tal, acho que eu não estou gostando muito desse pessoal, eu vou sair, vou procurar o outro, vou tentar um outro. E assim, no casamento, não é o mais adequado, mas, não deu muito certo, vou escolher um outro. Na saúde, não tem como falar assim, olha, puxa, errei, ó, estou com uma diabetes, perdi o pé, vou começar de novo. Não tem. Eu errei, olha, infartei. Não tem, é uma chance só. Você não tem outra chance. Saúde é um tiro só. É uma oportunidade que você tem. E eu tenho certeza que todos que estão me assistindo aqui têm sonhos, objetivos, meta para realizar. Estamos chegando no final do ano, muita gente coloca no papel e está tudo certo. Eu também coloco no papel e está tudo certo. Só que para e pensa. A maioria das pessoas não tem planejamento para a saúde. E tudo aquilo que você tem planejado, ver filho crescer, ver neto, ver não sei o quê, formar, vai por água abaixo se você não cuidar desse bem precioso. Então, como foi falado no vídeo, as pessoas estão na correria, no estresse, urgências, emergências, e o que é importante, muitas vezes a gente deixa de lado. Mas não deixe. Ela é super importante e você só tem uma oportunidade. É isso aí. Falou e disse, com certeza. Gente, vamos ligar as câmeras para a gente tirar um print, não é uma foto, mas é um print bem bonito para a gente divulgar aqui. E você consegue tirar o print daí? A minha configuração aqui eu não sei. Consigo, pode deixar. Só o pessoal ficar aí um pouquinho parado, que dá certo. A Eliette está com a câmera desligada. Elice, tá por aí? Aê! Aê, agora sim. Espera só um pouquinho, pessoal. Mantenha a pose. Peraí que alguém ligou aqui, bem na hora. Fala Pix, que aí todo mundo sorri. Mantenha a pose aí, deixa eu tirar. E mais uma, só mais um momento. Peraí. É que eu tenho que salvar isso aqui, gente. Paulinho entrou agora. Pode tirar. Conseguiu? Um minutinho. Não, peraí, só um minutinho. Segura a emoção. Aí, gente. Tudo certinho agora. Obrigada, viu? Obrigada por terem participado. Até a próxima, gente. Até a próxima, quiser. pessoal. Beijinho. Um abraço. Tchau. Tchau, obrigada. Tchau.